Eu chamo para compor a mesa comigo alguns outros integrantes da Comissão de Advogados Iniciantes. Dr. Roberto Bona Júnior, vice-presidente da nossa comissão. Dr. Eloy foi o coordenador, um dos coordenadores do curso de capacitação. Doutora Fernanda Weber, secretária da Comissão de Advogados Iniciantes, secretária-geral da comissão. E o doutor Gustavo Alberini Pereira, diretor-geral da Comissão de Advogados Iniciantes. Chamo à mesa também a primeira palestrante dessa noite, doutora Maíra Marques da Fonseca, e desde já agradeço pela presença. E antes de nós começarmos efetivamente as palestras, eu gostaria de convidar a doutora Juliana Abreu para explicar um pouco a vinculação do curso de capacitação com o projeto filantrópico promovido pela Comissão de Advogados Iniciantes. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação do advogado iniciante. Tem muitos novos doutores aqui, então bem-vindos, doutores, já se sintam, membros aqui da Ordem dos Advogados. E eu vim aqui para explicar um pouquinho para vocês por que vocês estão doando esses alimentos. Espero que todos tenham trazido os alimentos que nós pedimos para participar do curso de capacitação. Quem não trouxe não tem problema, o curso vai até quarta-feira, pode estar trazendo e deixando aqui na OAB os alimentos que a gente pediu. Nós estamos iniciando agora, dentro da OAB, dois trabalhos integrados de filantropia. Um dos trabalhos chama da Comissão OAB Social. A Comissão OAB Social está começando agora e ela não é direcionada para o advogado iniciante. Ela é para todo e qualquer advogado que tenha essa vontade de fazer o trabalho voluntário. E o segundo movimento, vamos dizer assim, que está tendo agora aqui dentro da Ordem dos Advogados do Paraná, é dentro da Comissão de Advogados Iniciantes que a gente está começando agora, iniciando a subcomissão de trabalhos filantrópicos, que eu coordeno junto com o Bona. Nessa subcomissão de trabalhos filantrópicos, a intenção é incentivar o advogado iniciante a fazer o voluntariado. E a gente gostaria até, inclusive, de convidar vocês, todo aquele que tenha disponibilidade. Normalmente as nossas reuniões são feitas na primeira quarta-feira do mês, às 7 horas da noite. E, claro, por ser uma comissão voltada à filantropia, a gente tem reuniões fora disso também para executar os trabalhos que a gente está começando a desenvolver. O primeiro trabalho que a gente está desenvolvendo é junto ao Lar Amor Real. Quem quiser entrar no site é www.laramorreal.org.br. É uma instituição que cuida de crianças abandonadas em situação de risco. Nós vamos estar doando esses alimentos até lá no Lar Amor Real. A Caixa dos Advogados também está nos patrocinando, então nós vamos fazer uma doação também de sabão em pó e amaciante, que a instituição também está precisando. E nós vamos então levar no dia 13 de abril esses alimentos, essas doações até lá e fazer uma recriação junto com as crianças. Nós estamos com outros projetos já em vista, que nós vamos estar iniciando depois do dia 13.
2013, e eu gostaria de convidar a todos, então, a participar da Comissão de Trabalhos Filantrópicos, e quem quiser, quem ainda não doou nos alimentos, ainda está em tempo. Deixa eu ver. A diretora do lar, quem tem interesse, pessoal, de ajudar o Lar Amor Real, ele fica no São Brás, tá? Ali, enfim, próximo a Santa Felicidade. A diretora é a Tatiana e o telefone do lar é 32727714. Quem tem preguiça, entra lá que é mais fácil no site. É www.laramorreal.org.br. Obrigada. Dando início, então, efetivamente aos trabalhos dessa noite, eu passo a palavra ao Dr. Eloy Petechuti para a apresentação da primeira palestrante. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí a esse primeiro curso de 2013 de capacitação do advogado iniciante. Em primeiro lugar, cumprimento a nossa presidente da Comissão dos Advogados de Início de Carreira, Sabrina Bicut. E, desde logo, sem mais delongas, apresento a palestrante que fará a abertura desse curso, a professora Maíra Silva Marques da Fonseca. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é secretária da Academia Paranaense de Direito do Trabalho, advogada sócia do escritório Marques da Fonseca e Paludo Advocacia, professora de Direito Material e Processual do Trabalho da Unibrasil e de cursos de pós-graduação, entre eles da EMATRA, da PUC Paraná e do curso Luiz Carlos. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para a nossa palestrante, professora Maíra. Muito obrigado. Boa tarde a todos, aliás, boa noite já, né? É uma grande alegria estar aqui, gente, falando com vocês essa noite, porque a última vez que eu tive nesse auditório foi do lado de lá, na plateia, e quando eu estava na plateia, num dos últimos eventos da OAB, pensava, puxa, essa é a casa de todos nós, aqui é a nossa casa, da nossa categoria, dos advogados e tudo mais. Um dia, eu olhei para os lados e já pensei, um dia cada um de nós, cada um dos que estão aqui sentados nessa plateia ao meu lado, vão estar lá na frente, falando para os seus pares. Então, hoje sou eu, amanhã será qualquer um de nós que está aqui nessa sala hoje. Então, fico muito feliz pelo convite, agradeço de coração o pessoal da Comissão de Advogados Iniciantes. Acho que essa iniciativa de vocês é fenomenal. Gostaria muito que, na nossa época, não é, Sabrina? Nos formamos juntas, que a gente tivesse acesso a eventos assim. Tinha eventos, eles aconteciam, mas não eram assim tão grandes, tão abertos, tão divulgados. Então, Sabrina, agradeço pelo convite, cumprimento a comissão em nome da doutora Sabrina, todos os membros da mesa, estendo cumprimento também à pessoa do doutor Eloy, e também meus cumprimentos de coração ao nosso contemporâneo da faculdade, doutor Guilherme Lucchesi, que nos prestigia pela plateia nessa noite. Bom, pessoal, então vim aqui com a incumbência de lhes falar sobre postura do advogado em audiência. Por que será que isso é um tema tão relevante que serve para abrir esse curso dessa noite, dessas próximas noites? Porque, infelizmente, ainda há muita dúvida com relação a isso. Vemos ainda na categoria muita dissidência de comportamento, comportamentos diferentes, distintos, que fogem àquilo que é, vejam vocês, obrigação de todos nós. Obrigação constante, tanto no Estatuto de Ética, no Código de Ética, quanto nos Estatutos da Advocacia e da OAB. Vou falar um pouco para vocês, pessoal, sobre essas obrigações que temos todos nós quanto à postura adequada em audiência. Vou falar também um pouco para vocês sobre quais são os nossos direitos como categoria, e repito, e friso, e vou falar várias vezes, categoria, porque somos todos aqui do mesmo grupo, que deve se ajudar, que deve pensar em conjunto, para que essa nossa categoria avance cada vez mais em seus direitos e prerrogativas. Bom, pessoal, então pensei, olha, posso falar desse tema sob um viés absolutamente teórico,
ir lá em livro de processo, estudar audiência. Aí pensei, puxa vida, mas aí veja só, né? Sou uma trabalhista declarada, isso já está em conteste pela minha apresentação. Sou advogada trabalhista, professora de Direito do Trabalho. Pensei, veja, para fazer isso, essa abordagem estritamente teórica e dogmática dos critérios de atuação ou postura em audiência, seria injusto eu trazer aqui a vocês apenas os dispositivos do processo do trabalho. E teria que me aventurar, então, no Código de Processo Penal, no direito penal em geral, no processo civil e em todas as outras áreas do direito que contam com a audiência. Achei que isso seria injusto e vou dizer a vocês mais adiante porque não sei se vocês já tiveram acesso, pessoal, ao Manual do Advogado Iniciante, editado, promovido pela Comissão de Advogados Iniciantes aqui da OAB. Quem não viu ainda, dá uma olhada no site da OAB. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui vão ter interesse de buscar esse manual. O manual frisa, está lá, entre os deveres do advogado, em termos de comportamento, entre todos, a responsabilidade de ter consciência sobre qual é o domínio técnico da sua atuação, ou melhor, de delimitar, especializar qual é a sua área de atuação. Então fica aqui essa primeira lição, que embora não seja de postura em audiência, acredito que a gente tem que lembrar dela todo dia. O que eu mais tenho visto em audiência por aí é advogado penalista ou processual civilista, fazendo audiência lá na Justiça do Trabalho, e é quando os maiores absurdos acontecem, infelizmente, né? Então eu acho que a gente tem que ter a consciência de se especializar naquilo que a gente gosta de estudar e tudo mais. Então, pensei, bom, se eu for lá falar de teoria da audiência em geral, vou ter que me aventurar nas outras áreas e não é essa a minha intenção, por convicção, por ideologia. Falo, bom, pensei, então vou falar da prática. Como é, né? Quais foram as audiências que eu fiz essa semana, inicial, de instrução? Mas, de novo, eu ia cair na audiência trabalhista. Então, pessoal, resolvi dar uma aqui de irmã mais velha ou colega que está um pouquinho mais de tempo na advocacia e misturar as duas coisas, tanto a teoria, que deve nos iluminar aqui na atuação em audiência, quanto alguns conselhos práticos, algumas ideias práticas que, humildemente, compartilharei com todos vocês aqui essa noite. Bom, pessoal, então vai ser assim. Vou falar para vocês um pouco sobre o que o advogado deve ponderar e avaliar antes da audiência, durante a audiência e depois da audiência. Sim, tudo isso nos interessa. Vamos lá. Antes da audiência, o que a gente tem que pensar, pessoal? Na prática. Primeira coisa, em não fazer audiência. Como assim? Gente, é dever do advogado, estabelecido no artigo 2º, inciso 6º, do Estatuto de Ética, estimular a conciliação entre as partes. Ou seja, primeira coisa, quando o cliente bate lá na porta do teu escritório, além de avaliar, não se aventurar, não seguir a aventuras jurídicas e tudo mais, é importante que o advogado se lembre do seu papel de pacificador do conflito social. Então, antes de qualquer coisa, gente, é nosso dever tentar conciliar, tentar achar alguma solução alternativa ao conflito resistido que se apresenta diante de vocês na primeira conversa com o cliente. E aí, pessoal, não é uma ideia que deva lhes preocupar, ora, mas e aí, se eu não atuar judicialmente, como é que eu vou cobrar meus honorários? Não é mesmo? E o êxito e tudo mais? Não, pessoal, grande tendência que se aflora cada vez mais nos corredores advocatícios é a advocacia consultiva, a advocacia preventiva, viável em todas as áreas do direito. É aquela advocacia que a gente vende também, sim, e cobra honorários por ela, dignamente, para blindar os nossos clientes, para protegê-los e, assim, colaborar com o judiciário e mais, com a justiça, evitando o conflito social resistido ou solucionando sem fazer o judiciário transbordar. E aí, pessoal, vocês devem ter visto já aquele cartaz da OAB que tem lá os mandamentos da advocacia, não é? Já viram? Do Eduardo Couturi. Todos vocês têm que conhecer, gente. Não é à toa que a OAB, ano após ano, imprime aquele cartaz e divulga os mandamentos da advocacia. Vejam lá. Um dos mandamentos, tem aqui minha cola, o 8º mandamento, começa assim: tem fé.
e fala lá, tem fé no direito, tem fé na parte diversa, tem fé em geral. Ali no meio do 8º mandamento tem fé na paz, como substituto bondoso à justiça. Ou seja, paz. Essa é a nossa primeira função aqui. Não é briga, não é se degladiar lá na frente no judiciário. Então, primeira coisa, tentativa de conciliação. Bom caminho para todos nós, advocacia consultiva, preventiva, saiu uma nova, alterou a lei, saiu um novo dispositivo, faz lá então um comunicado, manda para o cliente. Gente, se vocês entendem o que significa advocacia preventiva e consultiva, vocês têm clientes que não dão um passo sem eles consultar. Ou seja, não dão um passo errado, não é? Caminham dentro daquilo que deve, dentro do caminho que deve ser seguido de fato. Então lembrem disso. Primeira coisa, tentativa de conciliação. Maiara, só um instantinho, desculpe interromper. Nós temos que dar um aviso que tem um carro no estacionamento, um Corsa branco, placa AJZ 4823, que está com o farol aceso. Então, para evitar que alguém fique sem o veículo e estiver na plateia. Então, é o Corsa branco AJZ 4823, que esqueceram uma das luzes acesas. Desculpe. Imagina. Tem fé na paz como substituto bondoso da justiça. Não se esqueçam disso. 8º mandamento da nossa linda carreira. Na sequência, pessoal, eu vou ter que citar outro mandamento do Eduardo Couturi. Estude. Esse é o primeiro mandamento para nós, advogados. Estude. Então, se lhes aflora o caso, não há possibilidade de conciliação pré-judicial, aí vocês têm que ajuizar a ação, cedo ou tarde vai chegar a hora da audiência. Gente, parece brincadeira, né? Talvez alguns de vocês estejam aí saindo da faculdade há pouco, estudaram muito para passar no exame da ordem e têm a sensação de que já estudaram bastante. Sim, estudaram, senão não estariam aí, tenho certeza absoluta disso. Mas, pessoal, o direito sempre muda, o direito se transforma e é nosso dever estudar. E mais do que isso, ir para a audiência sem se preparar, pessoal, ter a humildade de sentar diante da tua pastinha lá do escritório, ler as peças processuais, ler as provas, é a maior fria que vocês podem, a maior fria na qual vocês podem entrar. Então, estude. Lembrem que a palavra é a nossa maior ferramenta de trabalho. E para que a palavra convença, para que a palavra seja sólida, se sustente, ela deve se basear no conhecimento efetivo. No conhecimento efetivo que a gente tem que ter sobre o caso concreto e no conhecimento efetivo sobre as bases legais e jurisprudenciais que a ele se apliquem. Então, a gente tem que ir para a audiência armado de conhecimento, tendo estudado, obedecendo, mais uma vez, humildemente, o primeiro mandamento que nos é dado por Eduardo Couturi. Ok? Próximo passo. Informe o cliente, explique o cliente. É óbvio, né? Tem que ligar para o cliente para falar que tem audiência. Pessoal, às vezes, no dia da audiência, pode ser uma audiência difícil, vocês sabem que vai ter confusão ali na produção de provas, por exemplo. O advogado chega tão nervoso no fórum que encontra o cliente ali e fala, beleza, pega lá a pasta e vai estudar a audiência. Não, estude antes, primeiro estude. Depois, pessoal, no dia da audiência, o que a gente tem que fazer é pegar o cliente pela mão, ir num canto mais tranquilo do fórum e conversar, explicar o que é que ele está fazendo ali, naquele momento. Por que é que vai acontecer a audiência? Isso serve para quê? Isso é o momento da instrução. Instrução significa produzir provas. As provas que nós vamos produzir nesse momento são as provas testemunhais, por exemplo. Então, a gente vai ouvir tantas testemunhas. Você vai prestar depoimento